Me preparei, eu fiz curso de treinador, dentro desse intervalo que eu tive que estudar, eu não estudei, né? Então, quando eu parei de estudar, eu procurei uma escola, eu poderia ter comprado diploma. Quando você parou de jogar, você diz. Eu parei de jogar. Ontem eu até contei isso. Alguém me indicou, eu fui lá para comprar um diploma. E eu tinha recém-convertido, na volta, Deus falou comigo, eu falei, não, vou voltar. No mesmo dia eu voltei, fiz o retorno à Vida Brasil, fui no local, me devolve, não quero estudar. Porque eu tenho uma filha de 27 anos. Como é que ela vai olhar para mim e vai dizer, como é que o senhor vai me cobrar se você tem que ser o exemplo. Eu tenho que ser o exemplo. Comecei a estudar, fiz a 5ª série, 6ª, 7ª, terminei o 1º grau, terminei o 2º grau do ensino médio. Então aí eu entrei para fazer o curso de treinador. Que é uma fortuna, por sinal. Do sindicato não, da CBF é uma fortuna. Eu não fiz essa. Eu confesso a você, André, eu não fiz ainda essa da CBF, porque eu não tenho condição. É muito caro. Mas se eu tivesse condição, eu faria. Sim. Para estar dentro do contexto, para que eu pudesse aprender, porque é dentro deles ali. Então, hoje eu aprendo. Então, quando você me fez essa pergunta, sempre que eu faço um comentário, as pessoas que me falaram isso, falaram, rapaz. Porque a minha visão... E aí eu parei porque você tem uma visão ampla. Mas aí, André, parece que você está querendo ser melhor. E aí você acaba se cobrando. E aí eu confesso que eu parei. Mas aí, sempre que eu via, eu fazia um comentário que as pessoas falaram, não, Nelson, eu gosto de falar com você porque o teu comentário... E às vezes você fala umas coisas e acontecem no jogo e muda. Não, você... Então, o meu desejo, você me perguntou, o meu desejo é trabalhar no futebol. Seja como comentarista ou seja como treinador. O meu desejo maior é estar no futebol. E eu sei que essa porta, um dia, vai se abrir. Vai se abrir. Ela se abrirá. Então, eu tive a oportunidade agora de fazer o comentário do jogo. Atenção vascaínos, né? Eu fui lá, convidado pelo Flávio Dias, pelo Emerson. Emerson Rocha. Gente boa, meu amigo. Nossa, assim, eles me trataram muito bem. E aí o melhor de tudo foi o comentário das pessoas. Porque você falar, você foge, você sai. Mas sempre pautado naquilo que você entendia, aquilo que você já vivenciou e aquilo que está sendo vivenciado por eles e taticamente. E aí os comentários, né? Das pessoas, assim, eu saí dali muito, muito feliz, porque todo mundo, caramba, Nelson, o comentário dentro de um contexto, dentro daquilo, então assim, é um aprendizado. Claro. Eu amei fazer essa coisa. Eu sofri mais do que quando eu era jogador, e é pior, eu ia ao banheiro toda hora, é muito ruim, e assim, desse lado, então assim, foi uma experiência única, e esse é o meu maior objetivo, meu maior sonho, e eu sei que um dia se concretizará. Porque assim, muita gente fala, o cara teve dentro de campo, o cara sabe. Beleza, eu concordo. Eu acho que o cara que jogou, ele tem condições de ter ele teve uma vivência, ele tem condições de passar alguma coisa. Mas nem todo mundo que viveu sabe se expressar e sabe passar aquilo que viveu. Então, assim, eu vejo muitos ex-jogadores sendo colocados, e às vezes, no fogo para comentar, sem ter condição. Os caras sabem o que tem que falar, mas não sabem como falar. E aí, no teu caso, não, você sabe como falar, você jogou, você viveu. Então, assim, eu não vejo por que você não ser um comentarista e ter sucesso. Assim, minha opinião pessoal, né? Eu sou jornalista, não fui jogador, mas, sempre joguei bola a vida inteira. Sempre fui a jogos, assim, eu cresci indo a São Januário e ao Maracanã, todos os jogos. Fui muito para arquibancada te aplaudir. Provavelmente em algum momento te vaiei também. Que bom. Porque faz parte, faz né? Parte. O jogador nem sempre está no melhor dia e assim, a torcida é soberana para isso. Então, assim, e como treinador, uma pergunta que eu sempre me faço. A gente teve aqui na cabine o Cássio, lateral esquerdo, que jogou no Vasco. Mará. Isso. Acho que não sei se você jogou com ele. Joguei. Pegou ele no Vasco. Peguei. Pegou. Você jogou em 95? Sim. Ele estava no Vasco. A gente teve por aqui também o Jorge Luiz, zagueiro. Esse eu não sei se você jogou. Joguei contra, muito. Jogou muito contra. Negão mas jogava não pegou demais. ele no Vasco, não pegou ele no Vasco. Acho que até que no Botafogo não. Não pode citar isso... esse é meu costume de chamar todo mundo de nego. Ô, negão, não pode. Então, você Jorge pode. Luiz. Eu não posso falar porque... Mas você pode. Eu acho que é contigo. Não, com carinho. Com carinho, lógico. Mas depois não tem problema, porque assim, então me perdoa. Fica à vontade, é contigo. Obrigado. É contigo. Mas aí o Jorge Luiz esteve aqui e, cara, é verdade. O Cristóvão falava isso lá atrás. Não tem treinadores negros. Tem o Roger Machado,
que pô, é um bom treinador, sabe muito de futebol, foi lá vice-campeão gaúcho no Juventude, já trabalhou em grandes clubes. Tem o Cristóvão, que há muito tempo eu não vejo falar, que é um baita treinador, um grande cara, conheço também, fui setorista do Vasco por alguns anos, o Cristóvão lá. Por que não tem treinador negro se a gente tem os melhores jogadores negros? Eu queria entender isso. A gente é uma sociedade infelizmente que a gente tenta racista. camuflar o racismo, e aí tem alguns posicionamentos. Eu digo que o Pelé foi o maior exemplo, não dentro do campo. Porque dentro de campo você não discute quem foi Pelé. Eu não conheci o Pelé. Quando eu vi o Pelé Eterno no DVD, na época do DVD, eu falei, rapaz, eu a partir de hoje, sem conhecer, nunca vi uma pelada ou futebol, por causa da minha idade. Eu sou 7'2". Eu sou 8'3". Então, eu sou 7'2", nunca vi. Então você muito menos ainda. Menos. Mas só em ver a chuteira ruim, bola ruim, campo ruim, tudo ruim. E ele fazia o que fazia. Então, pelo DVD, eu me tornei fã dele. Mas fora de campo. Cara, chegar no local das pessoas aplaudirem, foi uma conquista. Mas parou uma guerra, pô. Pô, você tá entendendo isso? Preto. E aí a gente vive disso. Só que eu não me preocupo com isso, André. Porque então, por isso que você tem que se preparar para tudo. Acabei de falar, quando eu parei de jogar, eu tinha 5ª série, com 36 anos. E era o Nelson. E eu vou te falar, eu parei estudando EJA. Agora em Seja. Mas era EJA, Ensino Jovem e Adolescente. Uhum. O programa do governo do estado ou da prefeitura, não sei. Só sei que eu fiz os módulos, estudei. Aí fui para o ensino médio, porque eu queria me preparar. E você se preparou. Porque eu falei, eu quero ser treinador. Não tinha ainda na minha cabeça, porque essa coisa do comentarista, André, isso já é meu. A gente falou isso ontem, eu encontrei o Dé Aranha. Grande ideia, meu amigo. Continua a mesma pessoa? Muitas transmissões juntos, muito. É mesmo? E é engraçadíssimo. Elétrico. Sempre foi assim. Ontem eu falei, Dé, e que negócio, como é que é? Ele tá animado? Era assim. Então ontem ele falou do falecido Mendonça. Craque. Aí o Dé foi um canal de bênção para colocá-lo no Botafogo como treinador. Só que ele não sabia passar. Então você vê várias pessoas aí, vários ex-jogadores que dentro de campo foram craques, mas não sabem transmitir. Isso é isso. Não sabem, passar isso. É isso. Então, são coisas que nascem com... Então, mas por que isso? Porque tem que acontecer. É dele. Ele não precisa esforçar. Quando ele fala, a leitura é diferente. Então, quando eu falei aqui, existem vários outros treinadores. Pô, eu tive um treinador que ele fazia uma leitura, Jair Pereira. Fazia uma leitura. Maré, jacaré. Eu tenho uma história dele que depois eu conto dessa do jacaré, ótimo essa. Então ele tinha uma leitura. Então ele falou uma coisa, o próprio Jair falava uma coisa que hoje, André, e é verdade, eu digo, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco não podem fazer teste de treinadores. Não podem. Tem que ser treinador de ponta. E o Jair falava isso, Nelson, o time adversário olha pra gente, olha pro banco, e se tiver ele, que é aquele jeitão, se tem um treinador, igual aqui, eu sei que eles pipocam pra mim, eu sou Jair. Então, assim, e é verdade, o banco olha, porque a gente olhava pro banco adversário, e até hoje. Então, eu não aceito esses times grandes, eu vou chamar fulano. O que fulano ganhou? Quem é fulano? Então, assim, fazem teste, aí depois vem a torcida, mas a torcida é muito exigente, claro, pô. Tem que ser, né? Tem que ser. Então, assim, a gente precisa se preparar. Então, essa coisa veio gradativamente. Então, ontem eu fiz esse comentário, eu me lembro que eu tive uma experiência como treinador, né? Meu padrinho, foi meu padrinho do meu primeiro casamento, eu estou no 2º casamento, graças a Deus, há 14 anos, graças a Deus. Mandar um beijo para minha esposa, para ganhar um voto em casa. Lógico, tá. Daniele, minha filha Melissa, de 10 anos. Todas são vascaínas, tá? Graças a Deus. Graças a Deus, né? A outra quis na igreja fazer assim, tava com aquele coisa, eu falei, eu não compro mais roupa. Ela falou, então, sou vascaína. Eu falei, tá bom. Aí dei uma camisa, sou bem sincero. Então, Gabriela, Giovana e Melissa, papai ama vocês. Não teve filho homem, não, é? Não.
Eu só as meninas. Por isso que eu tô assim. Pô, não tive filho ainda, mas já tô assim. Então, eu antecipei, então melhor. O meu foi por opção. Então, assim, o Séries foi um divisor de 2012, quando eu parei, vamos jogar, tá. E o meu padrinho, que foi diretor lá, tem o trabalho dele, ele trabalha na segurança pública. E aí ele me levou para lá. Então, os Séries tinham 13 anos. Ele falou, Nelson, nós temos um... E eu vejo em você como treinador. Falei, caramba, E assim, eu tinha acabado de fazer o curso. Uhum. Ele falou, eu vejo você, teu jeito, vamos lá. Foi uma experiência agradabilíssima, porque o Séries tinha 13 anos que não passava da primeira fase. Quando nós pegamos o time, a gente começou a conversar e tal. Na leitura, dentro de campo, com aquele grau de dificuldade de você passar, de você acreditar em você, porque isso tudo vai gerando isso. Não é da noite para o dia, nem do dia para... É trabalho, é você saber onde você errou, é pedindo informação, né? Então, e aí você vai pedindo informação, você vai acrescentando, vai vendo vídeo, vai não sei o quê. É assim, é um aprendizado, você vai estudando. E aí a gente, André, com três rodadas de antecedência, do turno e retorno. No retorno, a gente podia perder os 3 jogos que a gente ia terminar. Já estava garantido. Garantido com o primeiro lugar, com 3 jogos. A gente perdeu um jogo e ganhou os 2 jogos. Então aquilo para mim foi bem. Claro que com um grau de dificuldade, aí você vai vendo que tem um jeitinho aqui, um jeitinho ali, acolá. E aí tem aquele plasma do ex-jogador, de você brigar, discutir, de que você... Então, eu aprendi também com isso. Então, eu colocava muito mais esse Nelson jogador, de quando eu não era jogador. E aí, hoje eu tenho me espelhado muito no Renato Gaúcho. Uhum. Por quê? Ele sofreu isso. Sofreu. Passava muito que ele que tinha que dar entrevista, porque ele que tinha que brigar. Hoje, você vê um paisaço. Pô, os jogadores amam o Renato. Não tem quem não goste do Renato. Imagina. Quando ele começou brigando. Hoje eu me espero nele. Muito, assim. Hoje é um cara que eu olho, que eu procuro na internet, ou que eu vejo de treino, que aí ele como pai. Então, por quê? Porque hoje ele já não é... Hoje ele se conscientizou de que ele não é um ex-jogador. É verdade. Ele é treinador. É isso. E aí, vocês não podem, fora de campo, fazer o que vocês faziam dentro. Vocês não estão jogando, pô. Né? E sofremos mais, né? Porque a gente tem que ter cuidado até para falar. Exato. Mas, assim, a gente sofre muito mais. Mas, enfim, essa transição, essa metamorfose, ela não acontece. O Renato passou anos. Demorou. E hoje, se não me falha a memória, André, você que é jornalista e um bom jornalista, ele é o que mais tempo hoje tem de durabilidade no futebol brasileiro. Talvez ele só perca pro Abel Ferreira, no Palmeiras. Porque eu acho que o Renato saiu e voltou. O Renato foi pro Flamengo e voltou. O Abel está lá no Palmeiras há mais tempo. Mas brasileiro talvez seja o maior. É o maior. Talvez seja. E não tem previsão de sair. Mas, e você vê... Continua ali mantendo. E eu gosto muito dele porque ele manda alguns recados. Fala, aqui, antes de ganhar, tem que apresentar, tem que produzir. Não vem empresário querendo colocar aqui porque vai ganhar A, B, C, que não vai. Eu amo essas entrevistas, porque ele sempre foi essa personalidade. Então, tem pessoas que você pega. Claro, todo mundo tem as suas virtudes e seus defeitos. Todo mundo erra. E aí você pega o que é bom e o que é ruim, você fala, eu não vou fazer isso. Isso, é lógico. Então, assim... o Renato é a tua referência. Minha referência. Como treinador. Minha referência. A gente já brigou muito com o ex-jogador, que era difícil de marcar ele, mas hoje, como treinador, não estou desrespeitando, como eu acabei de dizer. Eu passei por muitos treinadores. Então, dentro essa percepção, é o Edinho, Jair fazia uma boa leitura, Jair, eu acho que tecnicamente brabo, Jair Pereira. Era muito bom, né? E profissionalmente. Porque o Lopes falava isso. Né? Para você vencer na vida, primeiro você tem que ser profissional. É verdade. Porque se você tem 50 minutos para você trabalhar, se doe os 50 minutos e dê o seu melhor nesses 50 minutos. Porque outro dia eu li numa frase, até do Usain Bolt, que o cara fala assim, ele treinou durante 4 anos para correr 9 segundos. E é verdade, né? Então, o problema é que hoje a gente vê isso. O jogador ele vai treinar a semana todinha para ele jogar 90 minutos. Então, se ele não se doar,
E o Gerson falava isso lá na escolinha, lá nos juniores. O treino é jogo, mas o jogo é guerra. Então, se você está treinando e você não fizer aquilo como se fosse um jogo, e no jogo você não se doar, dizendo é uma guerra, não é um jogo qualquer, não é uma oportunidade que eu tenho que pode transformar a minha vida. É então, verdade. eu tenho isso.